Olá, gente, tudo bom? Bom, eu me chamo Bruno Sarmento, eu sou aluno de farmácia, estou cursando agora. Faço parte do laboratório de hematologia clínica da professora Osmarina, professora Naná, também conhecida. E a gente vai aqui, eu no caso vou apresentar um semináriozinho básico para vocês sobre as noções gerais sobre o estudo do sangue, tá bom? O que é o sangue, o que compõe ele, o que ele faz, qual a importância dele para o nosso organismo, tá bom? Vamos começar. Esse estudo se enquadra assim no estudo da hematologia, porque se a gente não souber o que é o sangue, não souber desenvolver, falar sobre o que ele compõe, sobre o que ele faz, não adianta a gente estudar doenças, não adianta a gente estudar patógenos, não adianta a gente querer se aprofundar se a gente não sabe o básico, tá bom? Então aqui a gente vai começar a nosso pequeno seminário, nossa pequena apresentação. Vamos lá. O que é o sangue? O sangue, a gente vai começar a falar ele pelo lado histórico, certo? Pelo lado histórico, o sangue ele é um símbolo de vitalidade, um símbolo de vida, um símbolo de bravura. É um símbolo que consegue armazenar todos os aspectos positivos que alguma pessoa ou algum animal tem. Por exemplo, antigamente as pessoas, principalmente lá para mais próximo do Ocidente, do Oriente, perdão, eles matavam animais e bebiam o sangue desse animal como uma forma de reconhecimento e absorção daquela característica que aquele animal tinha. Ficou meio confuso, mas bora lá explicar. Vamos lá, eu sou um caçador, então eu vou lá e mato um leão. Na época o leão representava, até hoje, né, é um símbolo de bravura, um símbolo de um símbolo forte, né? O rei das selvas, então eu mataria o leão e beberia do sangue dele como forma de absorver essa energia positiva que esse animal traria a mim. Hoje ainda tem algumas culturas que fazem isso, olha só, como a cultura africana. Dentro da cultura africana, alguns povoados tomam o sangue de alguns animais e até de algumas pessoas como uma forma de absorver inteligência, absorver todas as características físicas que aquela pessoa ou animal tinha, certo? Vamos agora partir para o lado da ciência, a história, a coisa mais científica da história. O sangue é um tecido líquido, olha o que está escrito aqui. O sangue é um tecido líquido. O que seria, Bruno, um tecido líquido? Por que tecido líquido, na verdade, né? O tecido, ele tem fluidez, certo? E é assim que o sangue é. O sangue tem fluidez. Dentro do sangue a gente consegue enxergar também vários componentes que compõem esse tecido. Não é simplesmente um líquido. É um líquido que tem vários componentes. Isso a gente chama de suspensão. A suspensão é um líquido que tem coisas sólidas no meio dela. Essas coisas sólidas estão lá suspensas no líquido, navegando junto com o líquido. Por esse nome suspensão, certo? Olha, esses daqui são os nossos componentes sólidos que tem no sangue. Já já a gente vai explicar melhor. Bom, esses componentes a gente pode chamar também de corpúsculos celulares, que são objetos da célula. Bora pensar assim, fica mais fácil de entender. Tem eritrócitos, leucócitos, trombócitos, e a gente vai falar um pouquinho melhor de cada um deles. Bora falar primeiro sobre os eritrócitos. Os eritrócitos, eles são a parte vermelha do nosso sangue. Por que o nosso sangue é vermelho, né? Tá aí a explicação. Os eritrócitos, que as hemácias fazem parte, né? Também chamados de hemácia, eles são a célula responsável por fazer o transporte de oxigênio para o nosso corpo todo. Fazer esse transporte de oxigênio para os nossos tecidos, fazer esse transporte de oxigênio para os nossos órgãos e assim melhorar, né, o nosso organismo, fazer a respiração celular, tá bom? Dentro dessa célula, dentro dos eritrócitos, das hemácias, a gente tem uma substância chamada hemoglobina. A hemoglobina ela é um composto, tá, formado por 4 proteínas, mas que eu não vou detalhar muito aqui, e que também é formada por ferro. Esse ferro ele consegue se ligar ao oxigênio e daí sim ele ligar ao oxigênio e fazer esse transporte. A gente pode chamar essa de hemácia também de, perdão, essa hemoglobina de oxihemoglobina, porque o oxigênio está ligado ao ferro que está dentro da hemácia, que está dentro do sangue, que vai fazer esse transporte de gases por toda a extensão do nosso corpo, tá bom?
Segundo o corpúsculo celular, os leucócitos. O que são leucócitos? Os leucócitos, também conhecidos como glóbulos brancos, eles são responsáveis por fagocitar tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que vai te fazer mal, todo aquele corpo estranho que há dentro do nosso corpo, no caso do sangue. Os leucócitos, eles vão lá e fagocitam essas bactérias, fagocitam esses vírus, a ponto de conseguir destruir, né, fazer a lise dessas substâncias, tá bom? Além disso, eles têm também a função vamos dizer, de garis do sangue. Por que essa expressão? Porque além de tirar o que não presta, ele também limpa aquilo que não é mais necessário. Por exemplo, se eu usei alguma substância, o meu corpo já usou ela e eu não vou mais precisar. Toda vez que meu corpo vai ficar acumulando isso? Não. O corpo é tão perfeito que ele criou um sistema de glóbulos brancos responsável por fazer essa lise fazer essa quebra, fazer essa catalisação realmente essa quebra dos corpúsculos estranhos ou dos resíduos que o nosso corpo tem, tá bom? Vamos lá. Próximo são os trombócitos. Eles estão mexendo. O que são trombócitos? Ou plaquetas. O sistema plaquetário, ele é o sistema responsável por fazer parte da hemostasia. Eita, que é muita palavra. Hemostasia, vamos lá. A hemostasia é simplesmente a capacidade que o sangue tem de continuar líquido, de continuar viscoso, que a gente vai já explicar melhor sobre isso lá no finalzinho, de continuar sendo exatamente o que ele é. Hemostasia é a capacidade do sangue ficar na mesma linha, não coagular e simplesmente fazer a função que ele tem, tá bom? Os trombócitos, eles fazem parte dessa regulação. Por quê? Os trombócitos, eles funcionam assim, são plaquetas. Plaquetas são partes de uma célula chamada megacariócito. Cada megacariócito produz de 6 a 8 mil plaquetas, então tem muita plaqueta no nosso organismo. Essas plaquetas, elas vão ajudar a fazer o fechamento de pequenos rompimentos de eventuais rompimentos que possam ter nos nossos vasos. Bruno, eu tava cortando uma cebola e aí a faca pegou no meu dedo. Começou a vazar sangue. Como é que o corpo consegue, em um certo momento, parar essa vazão? É simplesmente com a ajuda das plaquetas. As plaquetas conseguem identificar isso por meio da evasão, né? Então, tá ali passando a plaqueta, identifica a evasão, a plaqueta cola na parede e daí começa o processo chamado que eu vou já ver para vocês. Só um minuto. E daí começa o processo de hemostasia mesmo, certo? Que é o sangue voltar a ser o que ele é, não vazar, não perder nutrientes, não perder corpúsculos, etc. Certo? Vamos lá para o próximo. Falar um pouquinho de plasma. O que é o plasma? O plasma é simplesmente a parte líquida do nosso sangue. Tá, o sangue tem a parte corpuscular dele, né? Mas ele também tem que ter a parte líquida. Essa parte líquida, ela corresponde a 55% do sangue. Então, mais da metade do nosso sangue é líquido. E para falar desse líquido, do plasma, a gente começa dizendo que 90% do plasma é água. Se 90% do plasma é água, significa que 10% ele vai se dividir entre outras substâncias, certo? Essas substâncias, o que são? Lipídios, glicídios, responsáveis por fazer a nutrição, né, das células, etc. Proteínas, algumas proteínas necessárias. A albumina é a proteína em maior quantidade que a gente tem no plasma. A albumina, ela é responsável por fazer a osmorregulação. Osmorregulação, vamos pensar. Osmo vem de osmose. Osmose, que vem? Troca. Essa troca de líquidos, certo? Então, a troca de líquido extracelular para o intracelular. É a albumina, a proteínazinha responsável por ajudar nesse processo. A globulina, ela ajuda os leucócitos, olha que legal. Ela vai ajudar nos macrófagos, no sistema leucocitário em si, a fagocitar bactérias, a matar bactérias, vírus, a matar coisas ruins. E o fibrinogênio, a nossa terceira proteína mais importante, ele está lá naquele processo de homeostasia, que a gente falou ainda agora, que é ajudar no processo de cicatrização junto com as plaquetas. As plaquetas são muito pequenininhas, os fibrinogênios são um pouco maiores. E aí eles vão ajudar nesse processo de tampamento exatamente desses rompimentos.
ok? Além disso, o plasma ele consegue transportar enzimas e hormônios, gases, como a gente já falou no caso das hemácias. As hemácias estão dentro do plasma, e alguns eletrólitos. O que são isso? São cátodos e ânodos. O que são isso? São os sais minerais, basicamente. Então, os sais minerais responsáveis por toda aquela coisinha que a gente já estudou, provavelmente, né, no ensino médio lá em biologia, tá bom? Então, vamos lá. As três funções básicas do plasma, como eu já falei aqui, é a função de regular o sistema osmótico, né? A função nutritiva dos sais minerais, glicídios e lipídios, e a função transportadora, que é justamente transportar os corpúsculos celulares, ok? O plasma ele tem essa cor mais ou menos amarelada aqui, como vocês podem ver bem aqui. Isso daqui é plasma sanguíneo. E essa cor amarelada é a característica do plasma. Se houver qualquer alteração nessa cor, aí a gente pode dizer que pode haver um patógeno aí no meio alterando alguma coisa, certo? Esse GIF aí que eu coloquei é mais ou menos, a gente pode ver o que tem dentro, né, de um vaso sanguíneo. Como que as células se comportam, elas são bem espalhadas, não é nada muito condensado. E há esse fluxo aí que a gente pode ver no nosso vaso. Para terminar, a gente vai falar basicamente de três coisinhas importantes também, que é a densidade, a volemia e a viscosidade. Essas três palavrinhas são importantes em questão de cálculo, exames, então é importante que a gente saiba quando for fazer um hemograma, por exemplo. A densidade do sangue é de 1.060 kg por metro cúbico, perdão. Então significa que a cada metro cúbico eu vou ter exatamente 1.060 kg de sangue. Isso é bem pesado, o sangue é uma coisa bem densa. O sangue chega quase à densidade da água pura, que é de 1.000. Passa um pouquinho por conta desses corpúsculos que a gente vem falando no decorrer da nossa aula, da nossa apresentação. O segundo ponto é a volemia. O que é volemia? Volemia vem da palavra volume, certo? De 6 a 8% corresponde ao nosso peso do corpo, a quantidade de sangue. Então, de 6 a 8%, o meu sangue corresponde a 6 a 8% do meu peso. Isso que é o que a gente tem que entender. Por quilo, a gente tem de 60 a 70 ml. Aí é só fazer as contas. Uma pessoa de tantos anos, de tantos quilos, multiplicar por 60 até 70 e ver quanto mais ou menos ele vai ter de litros de sangue, ou de ml. Em média geral, os homens têm de 5 a 6 litros e as mulheres de 4 a 5 litros. Por que há essa diferença? Essa diferença não tem nada a ver com discriminação, não, mas e sim de que a gente tem que entender que a mulher passa por processos mensais de evacuação sanguínea. Ela pode passar por hemorragias e todo mês é correto ali haver um fluxo sanguíneo extracorporal, ok? Então por isso há uma menor quantidade de sangue acumulado no corpo dela. A viscosidade é o terceiro e último ponto que a gente tem para falar, que ela vai depender do hematócrito. O que é hematócrito? Hematócrito é simplesmente o nome que a gente designou para quantificar o quanto de hemácias, o quanto de células do grupo vermelho vão estar presentes no nosso sangue. Quanto maior o número de células vermelhas no nosso sangue, maior a viscosidade, maior a espessura, vamos dizer assim, do nosso sangue. Bora parar para analisar. Se há excesso na viscosidade, se há excesso de células vermelhas, pode acontecer o quê? Um rompimento, pode aumentar a minha pressão sanguínea, pode até tampar uma artéria e aí haver um processo de rompimento de artéria mais sério, que vai gerar uma hemorragia. Então esses parâmetros de densidade, a viscosidade e a volemia são muito importantes no quesito saúde mesmo, quando a gente fala de pressão arterial, quando a gente fala de doenças causadas por vasos entupidos. Então tem relação com essas três palavrinhas-chave, tá certo? Então é isso, gente. O nosso seminário fica por aqui, a nossa pequena aula fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E vamos lá e até a próxima, no próximo vídeo. Tchau, tchau.